E na entrevista da semana nós falaremos com as autoras do livro Elas e o Agro. É agora no Domingo é Agro. E agora, na nossa entrevista da semana, nós vamos conversar com a organizadora e também a coautora do livro Elas e o Agro. O livro, que foi lançado na semana passada, já é um sucesso entre as mulheres envolvidas no agronegócio. E nessa entrevista você vai descobrir o porquê. E na entrevista de hoje nós recebemos a ilustre presença da Vanice e da Maristela, que são autoras do livro Elas e o Agro. Hoje elas vão falar um pouquinho pra gente sobre o livro e sobre o papel da mulher no agronegócio. Meninas, sejam bem-vindas aqui ao Domingo é Agro, é um prazer receber vocês. E eu quero que vocês comecem falando um pouquinho pra gente como é que vocês entraram no ramo do agronegócio. Começa você, Vanice. Ai, Rayane, queremos agradecer a oportunidade de poder fazer a divulgação do livro, né, dessa obra literária, que é a primeira do Mato Grosso, dentro do agronegócio. E o meu contato, né, assim, não posso nem falar contato, é a minha essência, né, de vida, porque a minha família é produtora rural, né, há mais de 50 anos aqui no Mato Grosso. Então, assim, eu sempre vi a necessidade de valorização do potencial que a gente sabe do segmento do agronegócio, a importância da gente colocar o papel da família, né, materializar tudo isso. E eu sempre tive esse sonho de colocar, de poder ofertar isso para as pessoas, poder inspirar as pessoas. Isso tudo veio de uma ideia lá em 2020, de eu poder colocar isso e escrever essa história, de contar como que foi a minha infância com o agro, a minha juventude, hoje, o despertar, a gente fala agro, né, porque na época era o meio rural e tudo, mas é da família, do sustento da família, da minha família, né, do contato que eu tenho hoje com o agronegócio é bem mais profissional, né. E você, Maristela? Então, minha história começa muito antes do meu nascimento. Eu sou filha, neta, bisneta de agricultores. Então, eu nasci nesse meio, sempre acompanhei meus pais, meu irmão, minhas irmãs no agro. E quando eu resolvi, então, estudar e fazer faculdade, falei, o que eu vou fazer? Né? E eu resolvi fazer direito. Então, eu sou advogada há 25 anos e nunca me afastei do agro. Então, eu tenho, por família, eu tenho uma profissão, né, na agricultura. E por opção, ser advogada. Então, faz 25 anos que eu advogo, também na área do agronegócio. E como é que foi a organização desse projeto? Você é a organizadora, né, Vanice? Como é que foi tem várias coautoras, né, além da Maristela. Como é que foi pensar em tudo isso, organizar? Então, assim, realmente eu tinha um sonho, aquela coisa que as pessoas falam que tem um sonho de escrever um livro, né? Então, isso realmente era um desejo ardente, a cada ano que passa, você coloca aquela coisa das metas do ano, né? De escrever um livro, eu já escrevi vários artigos, opiniões, mas não chegar na profundidade de você estar ofertando uma essência dentro de uma obra literária. E lá em 2020, eu tive essa vontade, fui conversar com a editora, com o Humanos Editora, e eles automaticamente já me deram toda a força e falaram, não, Vanice, vamos. Inclusive já queriam que eu fizesse um projeto muito maior do que simplesmente só dentro do agronegócio, junto com a editora, em parceria com a editora. E a partir daí eu vi que eu falei, vou fazer de coautoria, onde a gente possa estar trazendo mais pessoas em que possam contar suas histórias. E a partir daí eu comecei a convidar essas mulheres. E é bem interessante porque, assim, esses convites, olha, você teve uma definição de convidar por região, por profissão, por segmento? Não. Eu fui convidando aquelas mulheres que também tinham esse desejo de escrever sua própria história. Foi agregando experiências ali, né? E você, Maristela, como é que você entrou nesse projeto? Eu fui convidada pela Vanice, fiquei muito agradecida, muito honrada por esse convite e aceitei de pronto. É bem verdade que quando escrevi o capítulo, tive um pouco de dificuldade de contar a própria história. Porém, no desenrolar, quando você começa, você consegue desenrolar porque é a própria história. Então, eu contei a minha vida pessoal e profissional no agro e depois foi muito tranquilo.
E além dessas histórias reunidas assim, de várias mulheres, né, é importante ressaltar isso, tem um tema principal ou é só mesmo contar as histórias dessas mulheres no meio do campo? Então, foi bem interessante porque eu deixei isso muito livre com todas as coautoras. Eu queria que elas fossem donas da história delas. Eu queria que elas contassem a verdade de cada uma delas. E nisso nós trouxemos assim uma diversidade dentro dessa obra. Então, não é por um público específico, isso não é só para mulheres, isso não é só para os jovens, isso não é, entre aspas, só para os homens ou para as pessoas do agronegócio. Aqui estão vivências, aqui estão experiências de vida, aqui nós temos dificuldades que essas mulheres já tiveram com a sua família, no meio rural, quando mudaram, né? A gente sabe que o Mato Grosso ele recebeu inúmeras pessoas de outros estados, principalmente da região sul, né? Dentro do agro. Então, elas começaram a colocar nessas histórias toda essa vivência delas. Então aqui a gente tem histórias de superação, a gente tem histórias de conquistas, a gente tem histórias de renúncias. Quantas aqui nós temos, elas contam aqui, muitas que já estiveram no agro e saíram. Nós tivemos aquelas que estavam em outras atividades e estão hoje no agro, que renunciaram muito da sua profissão, que renunciaram famílias, e outras que colocaram as suas famílias através do agronegócio, colocaram no eixo realmente do que ela vislumbrava para a família. Então a gente tem aqui uma diversidade de riquezas dentro dessas histórias das mulheres. Perfeito. Maristela, você como uma das coautoras, né, que também escreveu a sua vivência, o que você diria para o nosso público, como o livro tem para agregar, como a Vanice falou, não só para as mulheres, mas para quem tem interesse aí em ler? Eu diria que é um livro que tem 13 histórias muito inspiradoras, porque são 13 histórias de mulheres diferentes, com histórias diferentes, mas que se unem nessa questão dos valores, dos princípios. Quando cada uma de nós lemos a história da outra, a gente percebe que existe um paralelo e chega-se a um ponto muito parecido. Então existem histórias de superação, resiliência, paciência. Eu, por exemplo, no meu capítulo eu faço um paralelo entre a advocacia e o agro, e aí nós temos várias coisas em comum, que só quem ler aqui vai realmente entender. Mas assim, eu coloco valores e situações que pessoas que não são do agro, também não são do ramo jurídico, também se encontrarão. Então eu creio que são 3 histórias que vão inspirar pessoas a atingirem os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Porque são pessoas comuns, digamos assim, não somos celebridades, somos pessoas comuns, profissionais, mulheres que temos tantos papéis, somos mães, somos esposa, profissionais. Então, nesse livro, eu creio que houve um compilado dessas várias histórias e que vai inspirar muitas pessoas. Vale muito a pena. E agora, retomando a nossa conversa com essas meninas super, essenciais, assim, para esse tema que a gente está trazendo hoje. Vamos falar agora um pouquinho sobre o papel da mulher no agronegócio, porque vocês me falaram, né, que o livro é para quem quiser ler, mas quando o tema é elas e o agro, não deixa da gente trazer essa temática, não é mesmo? Então, hoje vamos falar um pouquinho na visão de vocês. Como é que vocês enxergam esse papel da mulher nos dias atuais, no agronegócio? Esse livro é um resultado disso. Isso está dentro daquela primeira ideia, da primeira vontade que eu tinha, que da importância valorizar a mulher dentro de um segmento. Isso a gente tem em todos os segmentos. Há necessidade de dia após dia a gente ter essa valorização da mulher. E a gente sabe que aqui no Mato Grosso, não só no Mato Grosso, no Brasil. Eu volto um pouquinho, você está pedindo o papel da mulher, mas eu volto um pouquinho, o segmento do agro mesmo. A gente sabe que é o segmento que coloca comida na mesa das pessoas. Então, o quanto a gente tem que valorizar esse segmento. E quem que está por trás disso? O agro simplesmente é uma atividade econômica. Quem está por trás disso são as pessoas. E quem são essas pessoas que estão lá dentro? São homens, são mulheres.
que lutam, que trabalham diariamente, a gente não enxerga. Enquanto a maioria da população está dormindo, as pessoas que trabalham no agronegócio estão acordadas, 3, 4 horas da manhã, estão tirando leite, estão colhendo, né? Estão plantando. E a mulher, ela tem um papel fundamental nisso. Eu sou meio suspeita de falar, porque eu trabalho com liderança feminina há muitos anos, e a mulher, ela consegue fazer isso, ela consegue organizar, ela consegue trazer a sensibilidade. Aqui nós temos muitas histórias, revelações, não vou ficar dando spoiler aqui, né? Porque eu quero que todo mundo compre o livro. Com certeza. Mas tem muitas revelações aqui das dificuldades, da mulher estar cozinhando para os peões, da mulher estar em cima de uma colheitadeira colhendo soja, da mulher estar numa caminhonete viajando 300, 400 quilômetros para fazer uma reunião para determinar a equipe. Nós temos aqui consultoras do agronegócio que quantas vezes elas chegam com uma equipe, às vezes liderando uma equipe feminina, e aí você chega dentro de uma fazenda ou dentro de uma estrutura do agro e às vezes você tem uma resistência pelo corpo masculino. A gente sabe que isso existe, não adianta a gente achar, não, tudo é muito lindo, mas a gente tem ainda isso muito dentro, e o agronegócio ele explora muito, não na questão de exploração, mas ele mostra muito isso ainda, e a gente tem que romper essas barreiras, essas circunstâncias. E o livro, ele vem para não fazer uma defesa disso, mas ele vem para contribuir e mostrar o quanto a gente ainda tem que avançar em relação ao papel da mulher, de estar... nós não queremos que isso seja a mais ou criar uma igualdade, não. Simplesmente não há necessidade de existir essa diferenciação. E o livro, ele vem para contribuir também nesse sentido. E você, Maristela, qual a sua visão a respeito disso? Hoje muito se fala do empoderamento feminino. E é uma bandeira, uma coisa já levantada há muitos anos, e foi muito importante, é muito importante ainda essa bandeira. E aqui, as 13 coautoras, elas demonstram exatamente isso. Muitas passaram por situações de machismo, discriminações, mas com jeitinho, com carinho, com aquela essência realmente feminina, elas não deixaram o sonho ser suplantado. Ao contrário, com muita fé, muita resiliência, muita paciência, elas conseguiram superar essas barreiras. Então, são 13 histórias em que a gente percebe muito claramente que esse empoderamento feminino, a mulher estar aonde ela quer estar, já aconteceu, já está acontecendo e vai acontecer muito mais. Cada vez mais. Então, assim, fiquei muito feliz porque há histórias, sim, de superação, mas há histórias que demonstram que hoje nós, mulheres, estamos onde quer que nós queremos estar. Uhum. Né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. Perfeito. E na visão de vocês, o que vocês acham que ainda precisa ser feito? O que falta ali para que essa participação da mulher no campo cresça e a gente atinja uma igualdade com a participação masculina? Você tocou num ponto que eu tive muita dificuldade no livro. Das mulheres entenderem qual que é o papel e qual que é a importância delas no contexto. E assim, todas as pessoas que leem, elas vão levar para qualquer atividade. E no agro isso, a gente está falando aqui porque as histórias estão dentro do agro. O que a gente percebe, as mulheres eu convidei muitas mulheres, foram muitas. Muitas delas que vão assistir essa entrevista aqui vai falar, puxa, eu fui convidada pela Vanice. E elas viraram e falaram assim, mas o que minha história tem de mais? Não tem por que eu contar a minha história. Por que eu tenho que escrever minha história? Então, essa valorização interna, essa valorização individual que ainda não existe, que a gente percebe que não existe. Cada um tem uma riqueza embutida na sua história. Cada um pode mostrar, pode contribuir. Você vê aqui dentro nós temos mulheres que já foi modelo e estão hoje dentro de uma propriedade rural. Nós temos mulheres que já foram funcionárias públicas e hoje estão dentro de uma propriedade rural. Então, assim, que já fizeram renúncia de alguma parte da sua vida e estão lá na produção rural e vieram contar suas histórias. E hoje, assim, é incrível, dentro do lançamento do livro, a gente ter essa percepção, o quanto elas perceberam que
Isso aflorou dentro de cada uma delas a importância de escrever essa sua valorização. Então, isso assim, para o papel do agro, o que eu percebi dentre muitas mulheres que eu convidei, elas ainda acharem que o que elas fazem é trivial, é um dia a dia. Ah, não, mas a minha história vai contribuir com alguém? Imagina, isso não vai existir. E aí a gente percebeu, aqui estão 13 exemplos simples que aqui nós temos coautoras que colocam números do agronegócio. Elas contam sobre a atividade econômica, não contam somente da vida delas. Nós temos coautora que contou a história da mãe da vida dela, da mãe dela, não dela própria. Nós temos mãe e filha aqui dentro, nós temos irmãs, a Maristela e a irmã dela. Né? Então, isso assim, essa valorização delas olhar e falar, não, eu trabalho o dia inteiro, né, na fazenda, eu estou cansada, eu não vou ter tempo de ficar escrevendo. Então, é um bloqueio que cada uma delas tem. E a gente tem que desbloquear, e esse livro está fazendo a parte dele nesse sentido. E você, Maristela, acredita que o que deve ser feito ainda? Complementando tudo que Vanice falou, eu creio que uma palavrinha-chave a gente pode colocar aí, a autoestima. Aumentar a autoestima. Mulheres, vocês têm que saber que tecnicamente, vocês estão preparadas, vocês estudam muitas vezes mais do que muitos homens, então vocês têm que acreditar em si e regaçar a manga e ir à frente como vocês já fazem. Então agora é momento da mulher perceber que ela tem igualdade. E ainda que se tiver alguma situação de discriminação, de machismo, vamos continuar nessa luta para a gente conseguir, como Vanice falou, igualdade. Ninguém quer ser maior ou melhor do que homem. Nós queremos que um dia não tenha essa diferença, que nós não tenhamos esse assunto de diferença entre homem e mulheres, né? Isso já melhorou muito, mas eu acho que a palavrinha mágica que está faltando é autoestima. Perfeito, ter essa valorização interior, né? Exato. E como é que faz a mulher que quiser, ou até mesmo outras pessoas, né, que quiserem ler o livro de vocês? Procura onde? Então, o livro, eu falo o nosso livro, que coisa boa. Eu quero que todos vocês falam isso, viu, algum dia. O livro, ele está disponível em Cuiabá, na Livraria Janina, e também através do link da editora www.editora-humanos-agro. Mas no site da própria editora, você entrando na editora Humanos, já consegue identificar. A gente vai deixar o link aqui, vai ser mais fácil. Ótimo. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, se vocês pudessem dar uma dica hoje para a mulher que está meio desmotivada, ou até mesmo que está iniciando ali, ou até para aquelas que estão enfrentando alguma situação de dificuldade. No agronegócio, o que vocês dariam? Um conselho? Olha, eu penso que para mim a minha maior motivação quando eu tenho alguma dificuldade nesse sentido é nos unir. Aí falar, nós vamos unir através de uma bandeira, não. É procurar algumas outras mulheres em que possam te apoiar e valorizar. Valorizar a sua história, valorizar a sua parte profissional, valorizar o trabalho hoje que se faz com a família ou que se faz com a sua propriedade rural, seu patrimônio, coisa assim. Eu penso que hoje em dia você não consegue fazer nada sozinho. Eu poderia estar simplesmente escrevendo um livro com a minha história. Eu penso que hoje eu penso, né? Que teria história, conteúdo suficiente para estar escrevendo a minha história e lançando meu livro. Mas eu convidei outras mulheres, porque eu tenho certeza que isso ia enriquecer muito mais a minha história. Então, procure se fortalecer, olha, virar e falar assim, gente, hoje não está nada certo. Liga para amigas, liga para parceiras, liga para... entre em contato, se conecte com outras mulheres e traga a sua história e se valorize. A valorização a gente consegue através dessa união. E você, Maristela, o que você deixa para as nossas mulheres que estão nos assistindo? Eu diria para as mulheres que elas têm que colocar uma palavra na vida delas: movimento. Não pare. Tem uma frase de Martin Luther King que fala: se você não puder voar, você corra. Se você não puder correr, você ande. Se você não puder andar, rasteje.
mas nunca pare e siga sempre na direção que você quer. Ai, que lindo, perfeito. Vamos mostrar a capa do livro para o nosso público, para elas darem uma olhada, para saberem diretamente qual livro elas vão procurar. Gente, é muito lindo. É e muito assim, lindo. Rayane, muitas pessoas estão me perguntando por que o girassol na capa do livro. É justamente a necessidade, o girassol, ele se volta para a luz do sol. Então, a direção dele é luz e é energia. E o que eu vejo é que essas mulheres que estão aqui, elas têm essa direção, é a direção da luz. E aí, essas mulheres, não são todas as mulheres. É isso, quando eu pensei no livro, pensei em mim, pensamos em outras coautoras e pensamos nas outras mulheres. Então, esse girassol aqui é justamente para a gente direcionar e inspirar todas as leitoras do livro. Olha, comprem o livro, presenteiem outras mulheres, façam com que outras mulheres se valorizem, se motivem a contar a sua história, a engajar e mostrar o quanto é enriquecedor nós podemos estar com as nossas histórias inspirando e valorizando outras mulheres. Perfeito. Meninas, é um projeto lindo, o livro de vocês é lindo, eu tenho certeza que Obrigada. tem histórias muito boas aí pra gente. E eu vou querer um livro pra mim também, viu? Com certeza. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E eu quero deixar o convite não só para vocês retornarem, mas para vocês trazerem as outras coautoras aqui pra gente traremos. também. Muito obrigada. Obrigada, Rayane. Obrigada.